Boa noite. Boa noite, já vamos iniciar daqui a pouco. Aproveite esses minutos no início, né, para ir se acomodando e se aquietando. Boa noite, Sérgio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Patrícia. Muito bem, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, boa noite. Espero que estejam todos bem. Lembrando que nós fazemos parte de uma comunidade chamada Comunidade Mundial para a Meditação Cristã. Os nossos encontros semanais, né, presenciais ou online, eles seguem sempre esse formato, né, de 3 momentos. Primeiro a gente ouve o ensinamento sobre a meditação, depois nós fazemos a prática, que é a parte mais importante, o centro, o coração do nosso encontro. E no final a gente deixa alguns minutos para conversar, para responder alguma pergunta, alguma dúvida ou partilhar alguma coisa da sua experiência. Então, para iniciar, né, sobre o ensinamento de hoje, se chama Jesus, o Homem e o Cristo. E acho que talvez o primeiro pensamento que venha quando a gente escuta isso é: por que essa separação, né? Jesus e o Cristo. A gente está tão acostumado a ouvir Jesus Cristo, né? A vida toda, só que a gente não percebe que Cristo não é o sobrenome de Jesus, né? A tradição contemplativa, baseado nos ensinamentos de Jesus, baseado nos escritos dos apóstolos, né? A vida inteira a gente escuta isso, às vezes sem compreender muito bem, que diz que que Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Cristo sempre existiu desde o início dos tempos.
O que a tradição nos diz é que Deus, o que nós chamamos Deus, mas que nós não compreendemos muito bem, né? Um dia Deus quis se fazer visível e foi então o início da criação. E portanto o que nós chamamos Cristo é justamente essa união do Espírito com tudo que existe. Toda a matéria, toda a criação que existe, que nós vemos, que nós percebemos, ela está ensopada de Espírito, né? Está encharcada de Espírito. O Espírito está unido com a criação. Não existem coisas separadas. Isso é o que a gente chama de Cristo. E então, um belo dia, toda essa energia divina, essa energia da criação, o Espírito envolvido na criação, se manifestou num ser humano. E foi então o encontro da eternidade com o tempo humano, né? Deus entrou na história na nossa história, através de Jesus. Semana passada a gente falou sobre o tempo, né? A diferença entre o tempo de Deus, o tempo profundo, né? A eternidade, e o tempo humano, cronológico, que a gente vive, em que as coisas acontecem para nós, né? Então, Jesus entrou no nosso tempo, na nossa história, para que nós pudéssemos amar Deus. A tradição nos diz que a gente não pode compreender Deus racionalmente, né, mentalmente. A gente tem que entender que a gente tem que aceitar que o que a gente chama de Deus, em grande parte, é mistério. É puro mistério. Talvez a melhor resposta, né, se alguém perguntasse para a gente o que é Deus, como é Deus, talvez a melhor resposta fosse: eu não sei. Eu não tenho como saber. Tudo que surge, toda ideia sobre Deus, pensamento sobre Deus que surge, são apenas ideias que a minha mente produz de uma forma limitada pelo meu conhecimento, pela minha imaginação. A minha mente não consegue conceber Deus na sua totalidade. Se a gente imaginar isso, né? Imaginar a criação, o universo amplo, infinito, mas através da prática eu posso amar Deus. Eu posso me unir a Ele. Eu posso participar do fluxo de amor contínuo de Deus. Isso é o mais importante. É essa abertura, admitir que nós não sabemos, nós não conhecemos. E a partir dessa abertura, então, essa lacuna que se abre, né? Quando eu paro de imaginar sobre Deus, eu paro de pensar sobre Deus, aí eu me abro para o infinito. Eu posso, então, conhecer Deus realmente, eu posso participar do amor de Deus por nós. Isso é o mais importante. Estamos cada vez mais e continuamente abertos para o mistério divino. E permitir que a energia do amor divino
flua através de nós por toda a nossa vida e nos transforme. Isso talvez a gente possa dizer que seja um objetivo da nossa prática, né? E além de nós mesmos, em direção a Deus. E através da prática, saber que nós podemos encontrá-lo dentro de cada um de nós. Ele está muito próximo, né? Muito mais próximo do que a gente imagina. À nossa volta, mas principalmente dentro de nós. Então vamos ouvir o ensinamento. Jesus, o homem e o Cristo. Cara amiga, caro amigo. O Jesus que encontramos na meditação é o mesmo que experienciamos nas cartas de São Paulo, especificamente o Jesus ressurreto. São Paulo não faz nenhum relato da vida de Jesus, ou mesmo de seu ensinamento. Nem mesmo nos evangelhos há qualquer relato estritamente biográfico. Nos primórdios da Igreja, todos sabiam quem era Jesus. Eles não precisavam de detalhes posteriores. Eles selecionaram episódios da vida de Jesus que os ajudavam a compartilhar seu entendimento da significação de sua vida e de seu ensinamento com as comunidades que se reuniam ao seu redor. São Paulo via tudo à luz do Cristo ressurreto, o Cristo cósmico. São Mateus se dirigia principalmente a seguidores judeus, e São João se dirigia a judeus helenizados, o que fica claramente expresso nos exemplos, símbolos e linguagem utilizado por esses três. Os apóstolos não tinham dúvida quanto a Jesus ter existido, ser verdadeiramente humano e ainda assim ter ressuscitado. O Jesus ressurreto e o homem Jesus não são dois, mas um. Esse é o fato que importa para nós. No exemplo que sua vida representa, o homem Jesus nos mostra um caminho para a plenitude. Uma via que transcende as insistentes demandas do ego, para agirmos a partir do ego ou do eu verdadeiro, conforme a demanda das circunstâncias. Em seu exemplo de prece profunda, ele nos mostra um caminho para a plenitude e a consciência de nossa ligação com a realidade divina. O Cristo ressurreto nos mostra que nós também sobreviveremos à morte corpórea e podemos até mesmo nesta vida experienciar a realidade da dimensão espiritual. Não há dúvida que Jesus também tinha um ego. Afinal de contas, o ego é nosso instinto de sobrevivência e que nos foi dado por Deus. Ele também sabia como se posicionar e ser assertivo, como desaparecer para evitar situações perigosas, como se defender de críticas injustas. Ele possuía todo o espectro das emoções humanas. Nós o vemos agindo compassivamente,
sempre que se confrontava com o sofrimento daqueles que curava. Ele é paciente, compreensivo e pronto a perdoar aqueles que haviam pecado. Há momentos de raiva, de irritação, de impaciência e de pesar. O vemos sedento, cansado e em agonia quanto ao destino que o aguarda. No entanto, o vemos finalmente se entregar à vontade de Deus. Ele tinha um ego, mas ele estava no controle de seu ego. Seu ego não o controlava. Jesus tinha um ego. Assim, não é que o ego seja pecaminoso em si mesmo. É o egoísmo, a fixação no ego que leva a esquecer e trair nosso eu verdadeiro. O pecado acontece sempre que confundimos o ego com o eu verdadeiro. Lawrence Freeman, no livro Jesus, o Mestre Interior. Ele delineou claramente seu objetivo. Abre aspas, vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Cumprimos isso que ele esperava de nós quando vivemos a partir de nosso eu verdadeiro, em harmonia com um ego totalmente integrado, conscientes de nossa ligação, nossa interconexão com a realidade divina. Essa realidade é fruto da meditação, da prece profunda. A chave é a profunda escuta ao Cristo que nos habita, a essência do homem Jesus, e a escuta atenta ao espírito de seus ensinamentos, nos evangelhos que estão à nossa disposição. Então, esse ensinamento nos lembra isso, né? Que a partir do momento que Deus se manifesta em Jesus, nós temos um rosto e principalmente um coração para nos relacionar com Deus, né? Se a gente vê as culturas antigas, até no Antigo Testamento, por exemplo, o relacionamento humano com Deus era ainda aquele relacionamento tribal, né? Eu tenho que temer a Deus, eu tenho que fazer sacrifícios para acalmar a ira de Deus, né? Porque ainda era uma ideia muito distante. Mas a partir do momento em que a encarnação de Jesus acontece, né? A encarnação do Cristo em Jesus, nós aprendemos que Deus é amor, que Deus nos ama, que Deus tem compaixão por nós e que sofre com a gente também. Né? Sentiu na pele, sente na pele tudo que a gente sente. Já que ele habita o nosso coração. Né? Mas como falei no início, se a gente ficar falando muito sobre isso, né? Ou lendo muito sobre isso, pode ficar parecendo só ideias, só conceitos. O mais importante é a gente buscar experimentar essa verdade, saber que isso é verdade, saber conhecer essa realidade através da nossa prática. Então vamos agora fazer a nossa prática, a parte mais importante
do nosso encontro, né? Peço desculpa aí para vocês, não sei se teve muito barulho aí, porque a minha gata aprendeu a abrir a porta, então ela fica pulando na maçaneta aqui e faz um barulhão. Então, encontre uma posição confortável, seja sentado numa cadeira, ou num banco, ou sentado no chão, sobre uma almofada. Preste atenção na sua postura, procure uma postura confortável, relaxada, mas mantendo a coluna ereta. A única exigência para meditar é a coluna ereta, porque nós queremos ficar mais despertos, mais atentos, mais presentes que nós conseguimos nesse momento. Então, sentados, com a coluna ereta, nós fechamos os olhos suavemente, começamos colocando atenção na nossa respiração, trazendo a respiração para o momento presente, colocando a nossa atenção nessa sensação para ajudar a nossa mente a ficar no momento presente. Então preste atenção no ar entrando e saindo pelo nariz. Faça 3 ou 4 respirações profundas. Com atenção na sensação do ar entrando e saindo pelo nariz. Depois de fazer algumas respirações mais profundas, solte a respiração. Não controle mais a sua respiração. Respire livremente. Preste atenção no seu rosto, nos músculos da face, vai relaxando. Relaxe os músculos da testa, das sobrancelhas. Relaxe os olhos. Relaxe o maxilar. Relaxe a língua. Relaxe até os dentes. Relaxe a garganta, pescoço. Continue respirando. Relaxe os ombros e os braços. Pode apoiar as mãos sobre os joelhos, mantendo a coluna ereta, os olhos fechados. E agora, durante todo o tempo da meditação, nós recomendamos que você repita uma palavra sagrada na nossa tradição. Um mantra, uma palavra oração. A palavra é o nosso guia. É o guia na nossa jornada interior. Uma jornada que vai nos levar a sair da mente, do barulho e da agitação da mente, para o silêncio e quietude do nosso coração. Onde Cristo habita.
durante todo o tempo da meditação, repita a palavra interiormente, silenciosamente, assim: Ma, Ra, Na, Ta. Ma, Ra, Na, Ta. Palavra Maranata vem do aramaico, a língua que Jesus falava, significa vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. É um lindo mantra cristão, mas durante o tempo da meditação não pense na palavra, seu significado, não visualize a palavra. Foque sua atenção no som da palavra no seu interior. Cada vez que perceber que um pensamento te distraiu, solte o pensamento e gentilmente volte a repetir a palavra no seu interior. Ma, Ra, Na, Ta. É só isso que devemos fazer. Confiar que todo o trabalho, toda a transformação vai ser feita pelo Espírito. Nós estamos apenas nos entregando por inteiro. Ma, Ra, Na, Ta. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus.
Encerramos mais uma prática. Permaneça mais 1 ou 2 minutos em silêncio, né, depois da prática. Sempre bom a gente permanecer assim um pouco mais para não acabar a meditação, né, e já sair correndo para resolver coisas, responder mensagens, né, alguma coisa assim. Importante entender que a nossa prática é como um momento de preparação, um treinamento, né? E a gente vai levar essa qualidade de atenção que a gente exercitou agora para o resto do nosso dia, para as nossas atividades, para os nossos relacionamentos. É aí que a prática vai fazer a diferença. Como o ensinamento de hoje falou de Jesus, né? Especificamente de Jesus, me lembrei de um trecho que eu li uma vez, não lembro quem disse que Jesus é mais um exemplo a ser seguido do que uma figura a ser adorada, né? Ele mesmo se chamava, dizia que era o caminho, né? Os primeiros cristãos se diziam seguidores do caminho. A gente tem que se lembrar disso. A gente não pode estacionar, né, apenas na figura de Jesus, né? Nós temos que lembrar para onde ele quer nos levar, para onde ele está apontando. E que ele foi esse exemplo em vida para nós, de que nós podemos ser como ele. Se nós cultivarmos um coração presente, compassivo, amoroso, né? Nós podemos ser como ele. E agora, fique à vontade se alguém quiser fazer algum comentário ou perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Sérgio, Patrício. eu acho que um dos nossos integrantes aí, que estava mostrando aquele livro de Richard Rohr, poderia hoje falar muito bem sobre o Cristo para a gente, né? Não lembro quem foi deles que mostrou. Fui eu que mandei. Tá aqui, tá aqui ele. Esse livro aqui é muito bom. Eu, recentemente, estava dando uma lida em Pagola, enquanto Richard Hall fala do Cristo, né, do Cristo cósmico, Pagola fala da aproximação histórica, Jesus, né? Então, quanto mais humano, mais divino. Então, é bem parecido com isso que você nos relatou, falou agora há pouco, né? Seguir Jesus, caminhar no caminho do que adorá-lo, né? Então, tanto mais nos aproximarmos desse Jesus humano,
é que nós perceberemos que, enquanto humanos, nós temos mais possibilidades de caminhar para o divino. Porque é no humano que Jesus demonstra a sua grandeza. Né? Porque enquanto Cristo, enquanto Senhor do universo, que pode fazer tudo, que tem o poder em suas mãos, né? Não há muito mérito, vamos dizer assim, para ele, né? Pode tudo. Então, agora, ele, enquanto humano, sofrendo as agruras, as dificuldades que nós, humanos, sofremos, aí nós percebemos que, enquanto humanos, é possível, né, experimentar um pouco desse Jesus divino. Né? Eu não li o livro todo ainda não, mas ele caminha por aí, né? Ele prima por conhecer um pouquinho mais o Jesus humano, para que possamos compreender melhor o Jesus divino. Verdade. Perfeito, obrigado. Acredito nisso também, acredito que ser verdadeiramente humano é isso, né? Jesus nos mostrou como é ser verdadeiramente humano, é viver essa vida mais conectada com nossa natureza divina também, que nada mais é do que amar mais, pelo menos para mim. Lembrar que também a contemplação, ela precisa ser traduzida em ação também, né? Eu lembro daquela história de Marta e Maria, né? Muitos contemplativos citam essa imagem de Marta e Maria trazendo para o lado da contemplação e a ação, né? Ah, Patrício, só te dizer uma coisa, se você está gostando do Pagola, vou te recomendar José Maria Castilho. Também fala muito da humanidade de Jesus, muito legal. Ah, por favor, coloque essas dicas aí no nosso grupo lá do WhatsApp Exatamente. depois. Compartilha lá com a gente. Se alguém quiser perguntar ou comentar alguma coisa, fica à vontade para me interromper. Eu só vou aproveitar aqui para dar um aviso, enquanto está todo mundo aqui ainda. Amanhã a gente vai ter mais uma live, né, lá no Instagram da comunidade. A gente está fazendo essa série de lives, né, voltada para jovens, mas na verdade todos podem participar, né? Então a primeira foi sobre saúde mental, né, valorização da vida. Depois a gente falou teve uma segunda live, estão todas lá no Instagram da comunidade, né? O WCCMBR. A segunda foi sobre projeto de vida também, né? E amanhã nós vamos ter uma live, um bate-papo aqui com a nossa amiga Silvana, que está aqui presente hoje, né? Que é médica e vai falar sobre esse tema da doença, né? A doença como caminho da cura. Estou muito curioso para ver o que vai sair dessa conversa. E é sempre, né? É sempre um bate-papo e no final uma prática, né? A nossa intenção é levar a prática para mais pessoas. Então, estão experimentando esse formato também. Tá joia? Todos convidados amanhã, 19h30, no Instagram da comunidade. Podem fazer perguntas lá, né, na hora e participar da prática com a gente. Silvana quer falar alguma coisa? Quiser, fica à vontade. Eu só quero falar que eu preciso falar com você depois. Tá bom. Você Tá só joia. precisa me mostrar como é que funciona o Instagram. Tá já, é super simples, pode ficar E, tranquilo. assim, no fundo, é a mesma coisa. Eu vou falar a mesma coisa que você acabou de falar. Perfeito. Gosto disso. Tá joia. Uma outra abordagem. Vou deixar as perguntas para amanhã, de surpresa. Tá joia. Qual será Obrigado, o desde horário? já obrigado por aceitar. Pois é, né?
Depois que eu aceitei, eu falei, ih, não tinha que aceitar. Mas tudo bem. Qual será o horário da live, Sérgio? 19h30, Ai, tá ótimo. tá? Então é isso. Vou passar, né, como sempre, para deixar as recomendações, né, da comunidade para a disciplina, né, da meditação. Então, se você quer ter essa disciplina na sua vida, que é principalmente colher os frutos dessa prática, né, a gente recomenda que você pratique 2 vezes por dia, todos os dias, né? Uma prática, um período logo pela manhã, depois de acordar, e um segundo período no final do dia ou começo da noite, para criar esse ciclo, né, na sua rotina. Então, logo que acordar, antes de ligar celular, antes de ver notícias na televisão, de ler alguma coisa, de conversar, né? Não que impeça, lógico, né? Se tiver alguém acordado na sua casa, não é para fechar a cara, né? Não falar bom dia para ninguém. Nos retiros a gente sempre fala isso, né? Não é porque a gente vai ficar em silêncio que é para ficar de cara feia, não falar bom dia. A gente aprende outras formas, né? Até de se comunicar com as pessoas. Mas o importante é isso, na hora que acordar, aproveitar o momento mais tranquilo da sua mente, da sua casa, né? De repente acordar mais cedo que a família um pouco, e faz o seu primeiro período de 20 minutos de meditação. No final do dia, antes das atividades da noite, né? De arrumar casa, arrumar uma refeição, alguma coisa assim, fazer esse segundo período para fechar esse ciclo, né? Mais 20 minutos de meditação. E gradualmente, quando estiver confortável com esse tempo, né, gradualmente você vai aumentando até o ideal de 30 minutos. Mas essas são recomendações, né? Não são regras rígidas, assim, se não fizer assim está errado. Tem gente que pensa às vezes, eu não consigo 20 minutos, eu não consigo 2 vezes por dia, então não medito nunca. Eu não consigo 20 minutos, então não medito nem 1 minuto, né? Cada um faz o melhor que pode dentro da sua rotina, né, dentro do seu dia a dia. Então, você pode começar com menos tempo, se quiser, e depois ir aumentando até 20 minutos. Se não der 2 vezes por dia, pode ser 1 vez por dia. O importante é começar, né? Dar o primeiro passo e deixar que a experiência seja o mestre ou a mestra, né? A experiência seja o professor e vai nos ensinando, vai nos ajudando, nos fortalecendo na nossa prática, na nossa caminhada. E participar do grupo 1 vez por semana é importante, né, para a gente se fortalecer, para partilhar junto esse momento, mesmo à distância. A gente sente, né, se sente parte de uma comunidade, de um grupo de pessoas que estão na mesma busca. Tá bom? Obrigado pela presença de todos. Fiquem bem. Boa semana. Até o próximo encontro. E quem puder, participe amanhã com a gente. Um abraço.